you doing, my friends? I hope everyone is doing fine. Hoje nós vamos falar sobre Facebook. Por que nós vamos falar de Facebook? Facebook simplesmente pelo fato de ser um texto que a gente vai falar sobre Facebook nesta aula. VIP English course, let's speak English now, my friends. This is the time to speak. Eu quero lembrá-los que o que eu falo deve ser repetido depois, né? Que vocês assistem a aula. Se der tempo aqui, nós vamos fazer essas repetições juntos. Mas vocês precisam repetir sempre a outra parte da aula que vocês têm que fazer, que é ver somente a parte do texto que eu leio, né? E ir pausando e repetindo, ok? Então, let's get started, my friends. We're gonna read about Facebook. Então, eu vou ler e vou traduzir para vocês aqui. Certo? Começando. When you see a news story in your Facebook newsfeed. Então, olha só, quando você vê, when you see, fácil, né? Quando you see, isso aqui é uma tradução literal, when you see, quando você vê a news story. O que é um news story? News story é uma notícia, seria literalmente uma história de notícia, mas news story é uma notícia que quando aparece, então, quando você vê uma notícia, uma história de notícia, né, news story, in your Facebook newsfeed. Olha só que legal, news story e newsfeed. Feed é, a gente já usa essa palavra em português, que é o meu feed de notícias, né, seria isso, seu feed de notícias, acho que o próprio Facebook usa isso. Então, o newsfeed seria a sua timeline ali, né, que fica passando as coisas, o seu feed de notícias, seus feeds que ficam aparecendo coisas novas. Por que feed? Porque fica alimentando com coisas novas. E feed uma pessoa é alimentar uma pessoa. Feed alguma coisa é alimentar alguma coisa. Então aquilo ali fica sendo autoalimentado pelo Facebook, que ele adora ficar jogando coisas para nós. Então é um newsfeed, que seria as notícias que ficam sendo alimentadas na sua, no seu feed de notícias, né, que é o newsfeed. Então, newsfeed é o seu feed de notícias. Very good. Então, when you see a news story, quando você vê uma notícia, né, uma história de notícia, in your Facebook newsfeed. Então, Facebook newsfeed seria no feed de notícias do Facebook, do seu Facebook, né? Your Facebook newsfeed. Legal, né? News, remember, isso aqui não se pronuncia news, e sim news, ok? News. Very good. Aí ele fala, quando você vê uma história, uma notícia, né, uma história no seu feed de notícias do Facebook, you might assume, você pode, isso aqui não seria exatamente assumir, algumas pessoas traduzem isso como assumir, mas aqui seria presumir, né? Tirar a conclusão, assume em inglês, porque você utiliza, quando você assume alguma coisa, você presume que algo seja alguma coisa. Então, olha só a continuação dessa frase, você vai entender por que assume. You might assume that it is true. Você pode presumir que ela é verdade, né? O que é verdade? O news story que você viu no seu Facebook newsfeed. You might assume quer dizer você pode. Might, que não se pronuncia o T, que é assim, might, né? É a mesma coisa que, nesse caso, may também. You may assume that it's true. É probabilidade. É um verbo modal e ele é um verbo de probabilidade. Então, você pode dizer que uma coisa pode acontecer, então você usa might, tá? Então, you might assume that it's true. Você pode presumir que é verdade, ou entender, achar que é verdade. So, então, perhaps, talvez. Mas talvez não é maybe? Sim, também. Mas também é perhaps. Legal, né? Então, so, perhaps, então talvez, you share it. You share it. E a importância aqui desse artigo, pessoal, que eu fiz, ele até, de certa forma, é um artigo, não é que eu fiz, tá? Não fui eu que criei esse artigo, desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, desse artigo que eu trouxe para a aula,
É porque a importância desse artigo é porque muitas pessoas ainda fazem isso, que é compartilhar qualquer coisa que elas veem no Facebook antes de investigar se é verdade ou não. E isso pode te deixar, pode duas coisas, te colocar numa encrenca, dependendo daquilo que você está compartilhando, pode ser uma inverdade sobre uma pessoa que termina, né, processando todo mundo que compartilhou, e outra coisa de você compartilhar essas notícias aí de, nossa, a Dilma fez não sei o quê, não sei quem fez tal coisa, sem investigar se é verdade, isso pode deixar a gente com cara de tacho, né, por estar compartilhando uma coisa idiota, e aí daqui a pouco vem aquele comentário lá embaixo falando assim, cara, isso não é verdade, é um boato que tá rolando na internet de acordo com tal e tal fonte, tá aqui, pum, aí você fica com aquela cara de digamos assim, orelha grande, né, que não foi atrás de todo mundo, compartilhou. Então isso é super legal. E também é uma coisa que as pessoas falam bastante em inglês, né, e são assuntos que você pode discutir em inglês, então é legal aprender vocabulário sobre isso e sobre o Facebook, porque é uma coisa bem famosa. Então, e o share it? Share it é você compartilha, então, so perhaps, então talvez você compartilhe isso, né, ou ela, a notícia. E o share it, share, compartilhar. Muito bem. But what if, mas, e se, né? Isso aqui, what if, em inglês, é uma expressão que significa a expressão que a gente usa em português. E se tal coisa acontecesse? E se eu te dissesse que não sei o quê? Eles não falam and if, né? Como a gente fala em português. Eles falam what if. Aí você pode perguntar, mas por que what? What é o quê? Eu não sei o quê. Enfim, você pode ficar com essa pergunta, mas por que não é igual ao português? É claro que não é igual ao português, porque é inglês, né? Se fosse igual ao português, a gente só pegava e traduzia palavra por palavra e você ia falando inglês fluente já. Então, não é. Essas coisas você precisa aprender. Então, agora você já sabe que quando você quer dizer, e se eu te contasse tal coisa? E se tal coisa fosse verdade? Você vai falar, what if, certo? Então, ó, but, mas, what if the story, e se a história, what if the story was false? Fosse falsa, was false. Para aqueles de vocês que não sabem aqui, was é o passado de is, né? Então, the story is false today. A história é falsa hoje. The story was false yesterday. A história foi falsa ontem. Ou the story was false. A história fosse falsa. Por que fosse falsa também é was? Porque em inglês nós temos essa facilidade, que o verbo se repete várias vezes com a mesma palavra, não precisa ficar fazendo essas 1000 conjugações que a gente tem em português. Very good. Então, fosse falsa or fake. Fake é exatamente o que vocês entendem quando as pessoas falam fake em português, que já virou uma palavra em português. Fake é uma coisa que também é falsa, né? Mas false em inglês, false e fake é um pouco diferente. Em português, fake é fake, né? Uma coisa que não é verdadeira. Então, fosse inventada, digamos assim. Então, ó, but what if, então, mas, e se the story was false or fake? Essa coisinha tá me incomodando aqui embaixo, ó. Isso aqui, ó. Ó, vamos tirar ele daqui. Sai. Tchau pra ti. Beleza. Through a simple mistake, através de um pequeno erro, through, essa palavra é difícil um pouco de pronunciar, mas ela é com TH, é importante vocês tentarem pronunciar ela da forma correta, mas eu sei que às vezes no início é um pouco complicado, então você pode falar ali com F, tá? Também não vai ser o fim do mundo. Through a simple mistake. Porque também você não vai deixar de falar uma frase e repetir, porque você não consegue falar aquela única palavra ainda, porque o TH é um pouco complicado. Mas depois você fica tentando treinar o TH ali, through. Então, through a simple mistake, através de um pequeno erro, you might be spreading. Você pode estar, you might be. Algumas pessoas perguntam, quando que eu uso o be na forma be mesmo, né? Esse é um dos casos que você usa o be como ele na sua forma mesmo base, né? Então, you might be, você pode estar. You might be, não é you might are spreading, não, é you might be spreading information that is untrue.
você pode estar espalhando. Spread é espalhar. Spread, spreading, espalhando. Information, informação. That is untrue. Você pode tanto dizer that is not true, que não é verdade, ou that is untrue. Untrue é inverdadeira, uma coisa assim. Uma coisa que é verdadeira e untrue é o oposto de verdadeiro, seria inverdadeiro, né? Então, esse untrue você pode encontrar em várias palavras em inglês, que é a mesma que inconsequente. Consequente e inconsequente. Então, true, untrue, né? É o mesmo... como é que é o nome disso? Sufixo, acho, em português. Então, untrue. Esse un é uma coisa que você... Por exemplo, told é contado. Untold é não contado. Então, uma história que não contada antes. Untold before, né? Não contado. Então, esse un na frente das palavras significa que é o oposto da palavra mesmo, né? True, untrue. Very good. Próximo. Facebook has started a program. Então, o Facebook tem começado, mas o has started aqui não é tem começado literalmente, tá? É começou. Isso aqui é um tempo verbal que está explicado dentro do curso. Ele chama-se present perfect. Ele é um pouquinho diferente de qualquer coisa que a gente usa em português. Algumas situações ele se encaixa no português e outras nem tanto. Nesse caso aqui, ele não se encaixa na tradução literal, porque ele é uma combinação do verbo have com o verbo no passado. Então, ele fica has started. Então, quer dizer simplesmente que começou, tá? Facebook has started. E se você está se perguntando aí, se você entende o present perfect um pouquinho e está com aquela confusão, por que não diz apenas Facebook started a program to battle the spread of fake news, né? Que seria, começou um programa para battle. To battle seria combater, to battle, porque battle é batalha, combate. Então, to battle the spread of fake news. Então, o Facebook começou um programa para combater a espalhação, né, o espalho, digamos assim, the spread of fake news, de notícias falsas, certo? Então aqui, por que não usar apenas started, né, começou, e para que usar o has started? Ele utiliza o has started aqui porque é uma coisa que, às vezes quando uma coisa acabou de acontecer, você pode utilizar o has started, mas mais importante é quando você não dá uma data específica. Se eu dissesse começou ontem, eu teria que usar somente started yesterday a program to battle the spread of fake news. Mas como eu estou apenas dizendo começou, não tem uma data específica, eu posso utilizar essa terminação aqui. Não é terminação, desculpe, esse tempo verbal aqui, que é a combinação de have ou has. Nós estamos utilizando o has aqui porque é Facebook, que é uma coisa. Então, Facebook has. Se fosse eu, seria I have started, ok? Muito bem, mas como eu disse, tem aulas específicas sobre esse assunto dentro do curso, a partir do pré-intermediário, ok? Inclusive no básico, acho que tem também. The program alerts Facebook users. Então, o programa alerta usuários do Facebook, Facebook users, when independent fact checkers have disputed the truth of a news story. Então, vamos lá. The program alerts Facebook users. O programa alerta Facebook users when independent fact checkers, quando checadores de fatos independentes. Independent fact checkers. Então, veja bem, em inglês, a característica sempre vem na frente da coisa. O que é a coisa? É os checkers, né? Ou fact checkers. Então, essa aqui, fact checkers. Fact é característica de checkers, né? Que são os checadores. São pessoas lá que ficam checando e olharam e disseram que aquela notícia não é verdadeira, né? Então, independentes ou independente é uma característica de fact checkers, dos checadores de fatos, independentes, entendeu? Então, pode ver, a característica sempre vem atrás da coisa. Muito bem, vamos lá.
Então, quando checadores independentes have disputed, então, disputaram. Novamente aqui, ó, pode ver, lembra que eu falei has started, começou. Have disputed, disputaram, quero dizer a mesma coisa, have disputed. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou saber quando o have está sendo usado nesse tempo verbal, no present perfect, e quando ele está sendo usado de verdade como ter? É simples, ter alguma coisa, né? Tem que ser um objeto aqui. Agora, aqui é um verbo, não é um objeto. Pode até ser ter uma disputa, né? A dispute, mas aqui é um verbo que a gente sabe que tem o ed aqui, ele está no passado. Então, have disputed, ele está simplesmente fazendo essa estrutura que quer dizer disputaram. Então, the truth of, a verdade de a news story, de uma história de notícias. Ou sei lá, aqui não existe esse negócio de história de notícias, sim, news story é de uma notícia, certo? Facebook also has made it, então o Facebook também fez isso mais fácil, easier. Por que é mais fácil aqui? Por que não more easy? Porque palavras pequenas, isso é uma regra assim que eu estou bem simplificando ela, palavras pequenas com até, acho que 6 letras, uma regrinha que funciona legal, você não vai usar more, você vai usar simplesmente a terminação ER para dizer mais. Para dizer mais alguma coisa, né? Em vez de more easy, né? Mais fácil, você vai dizer easier, certo? Então, for its users, para os seus usuários, né? For its users, lembra que esse its aqui, ele não tem apóstrofe e não é o mesmo que o que tem apóstrofe. O que tem apóstrofe é simplesmente uma junção de it com o verbo to be is, né? It is. Nesse caso aqui, não é isso, não é uma junção do it com o verbo to be. É simplesmente it quer dizer aqui de que pertence a alguma coisa, mas quando é uma coisa. Então, por exemplo, olha só, its users, porque Facebook also has made it easier for its users. São os usuários do Facebook. O Facebook é uma coisa, então os usuários do Facebook, its users, é porque é do Facebook. Se fosse os usuários dela, seria her users, ok? Se fosse dele, his users. Very good. Então, to dispute a news story, para disputar uma notícia. Então, o Facebook fez isso ficar mais fácil para os seus usuários disputar uma história de notícia. Não é história de notícia, uma notícia. Muito bem, vamos lá para o próximo slide. A video from Facebook introduces the new update. Então, um vídeo do Facebook introduz, né, ou traz, né, introduzir, trazer, introduces the new update, o novo update. Facebook is launching, que o Facebook, a gente não usa that Facebook is launching, e sim somente Facebook is launching for noting fake news, que o Facebook está lançando para notar notícias novas. Fake news não é notícias novas, é para notar notícias falsas, fake news. The video was released, então o vídeo foi released, é lançado ou liberado. Quando uma coisa é released, ela é liberada, lançada, né? Então, the video was released in December. O vídeo foi liberado, was released in December, em dezembro. When Facebook first announced it, was testing this fake news program. Quando o Facebook primeiro anunciou que ele, Facebook, então, first announced that it, poderia ter o that aqui, mas eles usam, geralmente em inglês não, eles eliminam ao máximo possível esse that que a gente usa. Foi o Facebook que falou que alguém que veio aqui utilizou aquele carro que estava aqui, eles tiram todos esses que e fazem a frase sem isso. É uma coisa que a gente precisa se acostumar em inglês, e à medida que você for lendo e traduzindo e repetindo, você vai começar a se acostumar que isso é poucas vezes utilizado. Muito bem. Então, Facebook first announced it, was testing
this fake news program, que ele estava testando esse fake news, né, que seria programa de notícias falsas. Fake news program. Very good. The program for dealing with fake news, o programa para lidar, deal, pode ser uma negociação, como também pode ser lidar com alguma coisa. Neste caso, dealing é negociando ou lidando. Nesse caso aqui é lidar, né? Então, the program for dealing with fake news, o programa para lidar com fake news, notícias falsas, has, aqui nós estamos usando o have, né, ou has, nesse caso, como ter. Por quê? Porque tem uma coisa depois dele, que é has 4 parts. Ele tem, né, 4 partes. O programa para lidar com notícias falsas tem 4 partes. Has 4 parts. Very good. Each one, each quer dizer cada. Each one, cada uma, né, ou cada um, is supposed, supposed é uma palavra que a gente não utiliza em português, porque em português a gente fala, se você achar que essa palavra aqui é supor, ela não é supor. Supor seria o assume, né? Eu suponho que ele vai aparecer aqui. I assume alguma coisa. Mais ou menos isso. Agora, o supposed é quando você verb to be mais supposed, que seria is supposed ou you are supposed fazer alguma coisa, é que você não chega a ser uma obrigação, pode ser utilizado também como obrigação, mas aqui nesse caso, each one is supposed tem a função de to help users. Supposed to help users é para, seria isso, né? Então, cada uma dessas partes é para ou tem o dever de ajudar usuários identificar when a shared news report is not true. Quando um report seria reportar, né? Então, quando uma news report, nesse caso aqui, é uma notícia compartilhada, não é verdade. Então, is not true. Poderia também botar aqui is untrue, ok? Então, de novo, each one is supposed to help users identificar when a shared news report, quando um news report compartilhado is not true, não é verdadeiro, ok? Então, de novo, quando você é supposed to alguma coisa, é porque você tem o dever ou como é que eu tinha dito aqui antes? Each one is supposed to. Cada uma deve ou tem como é que diz? Tem, não chega a ser obrigação, mas tem eu falei uma palavra antes que eu esqueci agora. Tem a função de ajudar usuários. Então, isso aqui é uma expressão que você vai utilizar muito em inglês e vai ver muito em inglês, que é o verb to be mais essa palavra, supposed to, aqui, que seria ter o dever de ou ter a função de fazer alguma coisa. Então, quando uma coisa é supposed to fazer alguma coisa, é porque ela tem o dever de fazer alguma coisa, ela tem a função de fazer alguma coisa. Então, você pode dizer, por exemplo, I am supposed to go there, ou I was supposed, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, tinha o dever de fazer alguma coisa. I was supposed to go there yesterday. Eu deveria ter ido lá. Nós falaríamos dessa forma, mas eles utilizam essa estrutura. Is supposed to. Very good. Espero que não tenha complicado muito. Mas não se preocupe que tem uma aula sobre isso aqui no pré-intermediário também, que eu explico bem essa parte aqui. Essa expressão mesmo, certo? Então, para algumas pessoas, obviamente, pode parecer um pouco complicado, porque a gente está tratando de várias, quando eu faço esse tipo de leitura, assim, a gente trata de vários pontos do inglês, então nem todos você vai ter que entender obrigatoriamente nessa aula. Vamos lá. Próxima. Facebook has started to work with independent fact-checking organizations. Olha só que legal. O Facebook começou, de novo aqui, ó, has started, que é aquele negócio do has mais started. Então, o Facebook começou
To work with, começou a trabalhar com, work with. Independente, mas aqui, ó, fact-checking organizations. Então, organizações checadoras de fato independentes. Lembra que eu falei? Organizações é a coisa, fact-checking é a característica da organização, e aqui, mais uma característica, independente. Então, independent fact-checking organizations. To find out, para achar ou descobrir. Find out, ups, sem querer mudei aqui. Find out é descobrir alguma coisa, certo? Ou achar alguma coisa, né? Algo que está escondido ali. Então, to find out, para descobrir. Whether, isso aqui não é o tempo de weather, tá? É weather. Weather quer dizer se. Então, para descobrir se, é uma palavra bem grande para falar apenas se em português. Então, para descobrir se, to find out whether a disputed story is true or false. Uma história disputada é verdadeira ou falsa. These groups have promised to verify. Esses grupos prometeram, de novo, ó, has started. Aqui nós temos these groups, são they, então they have, então tem que ser they have promised, eles prometeram to verify news stories, verificar notícias, news stories, using the Pointer Organization International. Isso aqui é o nome de uma organização, então olha só o tamanho do nome da organização. Quem conseguir falar esse nome de organização ganha $1.000 agora. É bem grande, ó. Pointer Organization International Fact Checking Network. Nossa, é grande. Que seria network, é uma rede, então é Pointer Organization, então seria a organização Pointer Internacional Checadora de Fatos. Em inglês, existe essa dificuldade, principalmente para quem está começando. Na hora que você lê alguma coisa, você lê isso aqui tudo e só no final você vai ver que é uma network, que é uma rede, né? Nesse caso aqui, essa palavra não importa tanto, mas algumas vezes a última palavra é uma palavra que dá todo sentido para a frase. E aí você fica perdido por causa disso, porque fica lendo esse monte de coisa aqui, porque é tudo ao contrário do português, para chegar no network. Então, Pointer Organization International Fact Checking Network. E aqui também, né? Fact checking, não é checadora de fatos, internacional, organização, Pointer Network, que é uma rede. Então, é quase tudo ao contrário. Ethical guidelines aqui, então. Guidelines seriam diretrizes éticas, né? Que essa organização checa. Very good. When these fact checkers, quando esses checadores de fato dispute the truth of a story, disputam a verdade de uma história, Facebook will not block the story from newsfeed. O Facebook não vai bloquear a história do newsfeed, né? Ou seja, do feed de notícias. Instead, ao invés, aqui pelo menos é uma palavra menor para o que nós temos. Até que não, mas é uma palavra só. Ao invés, instead, the site will flag the story as under dispute. Então, ao invés, o site vai... Aqui já estão usando essa palavra também em português, flaguear, né? Que seria... Flag seria dar uma bandeira vermelha, seria flag, alguma coisa que você vai lá e coloca uma bandeirinha, puff, vermelha, para deixar ali, olha, levantou a bandeira vermelha, que essa, então, vai flag the story, vai botar a bandeira vermelha na história como debaixo de disputa, ou seja, under dispute está em disputa, seria isso, né? Sob disputa. Então, under dispute. É isso que o Facebook vai fazer quando uma dessas pessoas falarem. Até porque vai investigar primeiro antes de simplesmente bloquear a notícia do site, né? A link to an explanation about... então, a link to an explanation, né? Um link para uma explicação about why, do porquê, né? O porquê a story is disputed, uma história está
sendo disputada, will be included, será incluso, ou incluído, desculpe. Então, um link para a explicação do porquê que a história está disputada, será, will be será included, incluído, incluso, acho que é, incluso ou incluído. Click on the 3 dots next to the story to find the link. Então, clique nos 3 pontos ao lado da história para achar o link. Facebook is making it easier for users to report a story as fake. O Facebook está facilitando, né, making it easier, fazendo isso mais fácil para os usuários para reportar, to report a story as fake, uma história como falsa. Here are the site's instructions on how to do that. Aqui estão as instruções do site sobre como fazer isso. On how to do that. Seria sobre como fazer isso, a gente fala em português, mas em inglês eles utilizam instructions. Você não fala about how to do that. Geralmente você fala instruções sobre alguma coisa, você vai lá, instructions on alguma coisa. É a forma que se diz em inglês. Então, isso aqui é só as instruções que ele fala, que são alguns verbos que são utilizados em inglês. Por sinal, eu indico todos vocês a trocarem o idioma do seu celular para inglês e também trocarem o idioma do seu Facebook em inglês. Então, click, né? Clique na setinha next to the post you'd like to mark as fake. Ao lado do post que você gostaria, you would like, aqui é uma contração, would, you would é uma contração, então fica you'd like to mark as fake, que você gostaria de marcar como falso. Aí depois, click, report post, então reportar, clique, reportar post. Click, it's a fake news story, então clique, é uma notícia falsa, it's a fake news story. Isso aqui é uma frase bem fácil, ó. Quando algum amigo americano seu falar sobre uma notícia do Brasil que for falsa, você fala, it's a fake news story, man. É uma notícia falsa, cara. E depois aqui, click, mark this post as fake news. Então, marque esse post como notícia falsa. Próxima, you can also, você pode também, então veja aqui, also, também, send a message to your friend. Você também pode, né, mandar uma mensagem para o seu amigo who posted the false story. Quem postou o seu amigo, quem postou a notícia falsa, ou a história falsa, the false story, letting him or her know, deixando ele ou ela saber, letting him or her know that the story has been disputed, que a história foi disputada. Então, has been é a mesma coisa daquele has disputed, é aquele mesma estrutura, o present perfect, que eu explico em outras aulas do curso. Então, the story has been disputed. Para quem não sabe, o been aqui é sido, é o verbo to be nessa forma. Ser era sido, certo? Então, has been disputed. Mas ele não tem esse significado de sido aqui, e sim, has been forma uma única coisa. Foi. Disputed, disputada. Or, you can block that friend. Ou você pode bloquear aquele amigo que compartilhou notícia falsa. Legal, né? Ter um amigo que compartilha notícias falsas. Mas, infelizmente, todos nós temos alguns. Muito bem. Aqui nós temos algumas palavras que, como eu falei para vocês antes, essa aqui eu já tinha até dado uma definição, mas algumas palavras que foram usadas no texto. Então, olha só. Assume, como nós falamos lá antes, em inglês quer dizer to think that something is true or probably true without knowing that it is true. Então, pensar que alguma coisa é verdadeira ou provavelmente verdadeira sem saber que ela é verdadeira. Ou seja, assume é presumir. Quando você presume uma coisa, a palavra para nós em português já é clara. Presumir, você já acha que aquilo é verdade, mesmo sem
saber se aquilo é verdade. Então você presume que alguma coisa aconteceu quando você nem sabe se aconteceu ou não. Então, alert é alertar, bem fácil. To give someone, né, dar alguém, dar para alguém important information, informações importante ou informação importante about a possible problem, sobre um possível problema. Então, alertar alguma pessoa sobre isso. Danger, perigo, etc. Então, etc. To warn someone. Warn é dar um aviso. Warn. Mas um aviso, assim, warn, quando você warn a person, é porque você está avisando ela, geralmente, de algum perigo, algum problema. Warn. Se fosse apenas deixar uma pessoa saber sobre alguma coisa, é let know. Deixar saber, ou seja, avisar. I want to let you know. Quando você quer falar isso em inglês, eu quero te avisar que tal coisa aconteceu, mas não é, assim, ou que tal coisa vai acontecer. I want to let you know. É uma coisa mais assim, eu te avisando que tal coisa vai acontecer. Agora, I want to warn you, aí eu vou te dar um aviso sério aqui, presta atenção no que eu tô te falando, entendeu? I want to warn you que aquele lugar ali é muito perigoso, você pode morrer lá, algo assim. Então, verify, verificar. Em inglês, a definição seria to prove, show, find out, or state that something is true or correct. Ou seja, verificar é provar, mostrar, descobrir, ou declarar, state é declarar, que alguma coisa é verdadeira ou correta. Muito bem. E aqui é o flag que nós falamos antes, que é, flag seria marcar como com uma bandeirinha, porque essa palavra é bandeira, flag é bandeira em inglês, e esse verbo, em inglês, muitas coisas são verbos. Então, nesse caso, bandeira, quando você pode falar bandeirear alguma coisa, flag, né, que seria dar uma bandeira. Existe muito isso no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, quando você flag um vídeo ou algum conteúdo, é porque você está dando uma bandeirinha vermelha lá que tem alguma coisa errada com aquilo. Então, to marcar something such as a page or section of a book. Então, marcar alguma coisa ou uma página, uma seção de um livro, so that it can be easily seen or found. Então, seria para que ele possa ser facilmente achado. Então, flag é botar aquela bandeirinha para marcar alguma coisa ali. E nas redes sociais, geralmente, quando alguma coisa é flagged no passado, daí, né, flagueada, porque você botou uma bandeirinha, ó, pim, tá uma marcação ali que algo pode estar errado, ok? Very good, my friends. Thank you very much for watching this video, and I'll see you next class. Bye-bye now.